acabei de cair em tentação, né? Tava lá no pecado e tal. Gente, mas o Espírito Santo estava me cutucando, me cutucando. Aí eu, não, tinha uma coisa na minha mente, né, falando bem alto: você tá atrasando os planos de Deus pra sua vida. Então parei imediatamente, né, porque tô sozinha. E acho que mente vazia é realmente a oficina do capeta, porque quando eu não tenho nada pra fazer, na verdade podia, né, tá adorando o pai, mas enfim, eu escolhi porque cair em tentação. Eu escolhi cair em tentação, né, porque legal, né, de nós cristãos, eu acho tão legal esse poder da escolha, né, porque Deus não obriga a gente, né, a gente tá lá porque a gente quer, porque foi escolha nossa. Ah, não é porque Satanás, Satanás só bota no prato se você... Só se você, por vontade própria, querer, você vai. Senão você vai perder. Você vai ficar firme, porque você tá, ó. Mas eu poderia estar lá, continuar. Depois, ai, Deus me perdoa. Porque, gente, uma coisa que eu... Nossa, eu tinha que falar. Deus, ó, Deus sabia que eu ia estar aqui. Uma coisa que eu fazia muito, né, antes de instalar redes sociais, gente, eu caía muito nessa tentação. Graças a Deus, eu não tô caindo com tanta frequência assim. Amanhã não vai se repetir, em nome de Jesus. Aí eu caía, né, eu pedia pra Deus tirar isso de mim, mas eu ia, assim, pras coisas que... Aí eu pedi pra ele me livrar das músicas, sei lá, ele me dava pra ele parar, sabe, de me dar vontade de escutar música mundana. Mas uma coisa que Deus nos ensina, né, você tem... Quero parar, mas ele vai te testar, né, e você pediu, você também tem que fazer, entendeu? Eu colocava lá as músicas e eu começava, né, a escutar as músicas seculares. Porque a escolha é minha, eu pedi a Deus, mas eu mesma ia me colocar lá. Entendeu? É a pessoa colocar, eu vou pedir pra Deus paciência, Deus vai colocar lá situações pra você aprender a ter paciência. Então é tudo um aprendizado, entendeu? Aí eu pedi pra Deus, né, tirar essa vontade louca de escutar músicas seculares. O que eu tenho que fazer? Parar de escutar música com muita frequência. Eu acho que esse é realmente o meu problema, sabe? Eu acho que cada vez que passa o dia, eu sinto que eu não tô fazendo nada, tipo... Mas eu sei que Deus tá fazendo alguma coisa. Mas eu fico assim, Senhor, me mostra. Porque, gente, eu sou humana, né? Fico assim, ai, que vai ser do meu hoje? O que vai ser do meu amanhã? Porque eu quero ver o que Deus tem pra mim hoje, né? Mas tem que agir de acordo com a vontade dele. Porque ontem, né, eu li uma frase que mexeu muito comigo. Que é assim, Deus não se agrada quanto você... Deus não se agrada tanto. Como é que se diz? Não, calma, vai ser em nome de Jesus. Tá. O diabo, ele não fica feliz. Gente, eu não tô conseguindo lembrar. Calma, vai sair em nome de Jesus. Parece que Deus, ele não ficava feliz enquanto a gente vence o pecado e tal. Ele fica feliz quando a gente é obediente a ele. Quando a gente é obediente, né, a Deus, ele fica mais feliz ainda, entendeu? Esse que estressa lá o capiroto, entendeu? Quanto mais a gente obedece a Deus, entendeu? Não é quanto mais a gente é santo, é isso, mas a gente tá sendo santo quando a gente obedece a Deus. É isso que eu queria falar, parece que tá entalado aqui, Jesus amado. Agora eu vou ler a Bíblia, né? Se Deus falar comigo, não, ele vai falar, gente. Se você perceber, Deus tá em tudo, ele tá falando em tudo. É só você olhar com atenção, entendeu? Acho que era isso que eu tenho que falar. Se ele falar alguma coisa comigo, eu venho repassar aqui em nome de Jesus, amém. Vai ficar em pé sim, em nome de Jesus. Bom, quero falar o que aconteceu comigo ontem, domingo. Bom, ontem é dia de culto, né? Ontem era dia de culto. Domingo, hoje é segunda. Aí, ontem eu não tava com muita vontade pro culto. Eu tava tipo, ai, será que eu vou? Será que eu não vou, né? Mas quando eu tô nessa fase, qualquer oportunidade de ficar mais perto de Deus, né? Eu tô lá, eu tô indo, tô servindo, porque cada coisa que ele me fala, né? Tem que ouvir atentamente. Ontem eu tava muito preocupada, né? Porque nossa casa tava passando por algumas dificuldades e tal. Aí eu tava preocupada porque não sei o que eu ia comer amanhã, parece que tá faltando açúcar. Aí eu não sabia que... Aí eu fui, né? Aí eu não sabia que quando eu cheguei lá, eles estavam dando cestas básicas, assim, gente. Gente, eu achei... Porque quando eu tava preocupada, né? Eu falei,
sempre oro com Deus, eu tô muito preocupada com isso, com aquilo. Aí ele sim, gente, acho que as pessoas foram a oração mais rápida que ele me respondeu. Aí o tema do culto era sobre, né, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí no final eles estavam dando uma cestas básicas, eles estavam dando, mas era cesta básica com listinha, eu não sabia se tinha o meu nome ou não. Aí quando acabou, né, a listinha, ela falou que ia começar a dar voluntariamente assim. Aí uma avó da minha amiga, ela tava lá dando né, aí eu tava sentada, né, aí eu, nossa, será que eu vou ganhar? Aí ela começou a dar, né, para as pessoas lá, começou a chamar assim, eu tava meio que sentada assim no meio da sala. Ela falou, e você, amiga da Renata, que é a minha amiga, aquela desbravadora ali, ela também me deu a cesta. Gente, era bem mais do que eu esperava, né, tava precisando só de um açúcar, e me deu uma cesta básica imensa. Gente, imagina se eu não tivesse ido, porque eu não tava com muita vontade de ir, não. Eu tava falando, ai, será que eu vou? Mas alguma coisa, né? Tava assim, ai, vai. Eu fui, né? Que ser uma fila de gente é uma benção. Bom, gente, eu queria compartilhar isso. Um pequeno testemunho. Testemunho não, né? Muitos testemunhos que eu ainda vou dar. Ai, mulher, cala a boca, por favor, pai. Faz ela calar a boca. E foi uma benção, gente. Deu muito mais do que precisava. Assim, é sobre isso, né? A gente acha que tá precisando disso, mas Deus nos dá muito mais do que a gente quer. Não, muito mais do que a gente precisa, né? Não, muito mais do que a gente precisa, não. Muito mais do que a gente imaginava, né? Que Ele sabe realmente o que a gente tá precisando ou não. Queria compartilhar isso. Também, acho que eu choro. Gente, eu acho que esses dias é mais dias que eu tenho chorado, porque, enfim, eu acho que eu sou uma mulher sensível, qualquer coisa eu tô chorando, né? Escutando JJR e muitos sonhos. E uma câmera. Um dia vai ter uma câmera boa assim, em nome de Jesus, tá? Queria começar falando como é bom a Deus, gente. Como é bom estar na presença, como é bom sentir a presença dele. Sabe, eu tô na casa da minha avó, né? Porque eu fui interrompida, né? Mas enfim, eu não vou vir aqui que me deram falar como gratificante é estar na presença, gente. Tava ali na casa da minha avó. Aí lá tem tipo, como é que se diz? Que é a porta. Aí eu sentei aqui na porta e comecei a escrever. E nessa carta, gente, cada vez que eu escrevia, parece que cada vez eu sentia mais a presença dele, cada vez ele falava comigo, parece que ele falava, filha, eu tô te ouvindo, eu tô aqui, e eu também te amo, entendeu? Lembrei daquele verso, eu não sei se é em Isaías, mas eu acho que é em Isaías ou em Ezequiel, que fala mais ou menos assim, que a estima dele é honrável, e ele dizia, eu te amo. Aí quando eu vi aquele verso, eu fiquei, então você me ama. Como a gente deixa olhar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas Deus ama a gente, sabe? Deus ama o pecador. Mesmo que a gente cometa falhas, porque a gente vai errar, gente. A gente vai errar, a gente vai pecar. Mesmo a gente não querendo, mas ser constante nele, pedir pra ele cada dia renovar. Pra ele transformar o seu coração, sabe? Eu nem sei o porquê, mas eu sentia que eu tinha levado, você que tá precisando disso. Sabe, Deus ama o pecador, Deus ama o pecador que se arrepende, porque não sei que verso que diz, mas eu não sei se é em Mateus, mas eu sou muito ruim de decorar verso. Mas tem um verso que diz assim: há mais alegria no céu um pecador que se arrepende do que um justo que se arrepende. E ele é um pecador, ele quer que você volte para ele mesmo pecando, porque pedir para ele renovar. Cada dia você buscar a mesma vontade, porque nem todo dia a gente vai ser constante, a gente vai sentir aquela presença, sabe? Quando a gente sentir, a gente tem que agradecer por isso, a gente tem que obrigado a Deus por você estar falando comigo, sabe? Tô aqui na casa da minha avó. Recebi uma coisa em mim, porque é só na minha casa, né, que eu consigo ser mais constante e tal. Que você vê que eu tenho dificuldade em orar em outros lugares, sabe? Eu pedi pra Deus tirar isso de mim, sabe? Senhor, me deixa eu te adorar em outros lugares, sabe? Me deixa ser
ser mais, sabe, ser mais obediente, ser muito obediente, sabe, ser mais constante, que em outros lugares mostrar que tu tá em mim, entendeu? Porque tem sido muito difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe meu coração, sabe seu coração. Sabe como a gente tá lutando pra isso, né? E a chave é o arrependimento, a gente tem que se arrepender. Porque não adianta, eu vou parar, né? Eu vou pedir pra Deus tirar isso de mim. Mas eu sei que se arrepender de verdade, porque eu vi algo, foi hoje. Eu tava abrindo o Pinterest, né, pra ver um devocional bom. E lá tinha assim, a cena de Terry Close. Você me pede paz, mas continua indo pros meus pecados que você sabe que Deus não gosta, entendeu? Então a chave do arrependimento é tentar não cair naquela tentação, sabe? Eu sinto que eu consigo ser um pouco mais constante, eu consegui, sabe? Quando eu, né, comecei a ser um pouco mais constante com Deus, eu percebo que tinha pecado, sabe? Que eu tinha muita dificuldade, às vezes, né? Minha tentação, né? Enfim, aquele pecado eu não tenho mais tanta vontade, porque, né? Eu quero realmente que Deus tire de mim, sabe? Então eu não vou para coisas que me levem a pecar, não vou para caminhos que me levem a pecar. Então, essa é uma grande chave. Se você pede para Deus tirar aquilo do meu coração, tirar a paz, você tem que parar de fazer coisas que te afastam dele, sabe? Porque Deus quer que nós, pecadores, sobrecarregados, sabe? Que Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Deus olha e nós somos assim, não somos seres humanos, somos pecadores. E a gente tem a cada dia aprender com o nosso Deus. Hoje eu estava lendo Provérbios. Tinha lá uma frase assim: em uma repreensão nasce um bom entendimento. Sabe, quando você está levando uma repressão, em vez de você se revoltar, você tenta entender o porquê que essa pessoa tá te dando uma repreensão. Tinha muito sobre as pessoas, sabe, querem mais inteligentes, porque os narcisos, eles não querem ser inteligentes, eles querem, como é que se diz, eles querem se aproveitar mais, entendeu? Eles não querem, né, ser inteligente, buscar sabedoria, eles querem se aproveitar de pessoas inteligentes. E eu li muito isso me tocou muito. Hoje é 19 de dezembro. Espero que esse mesmo dia esteja gravando, né? Esteja muito mais na presença, muito mais feliz em Deus ainda. Eu espero que seja tudo pra boa e perfeita vontade dele. Vou voltar a comer meu bolo, né?